Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal História de Bruna. Hoje irei contar uma história pra vocês, a Casa Amaldiçoada. Bom, antes dessa casa ser amaldiçoada, né, morava um botânico. Ele morava lá há muito tempo e ele era muito esquisito. Todo mundo falava que ele era muito esquisito. Ele só mexia com planta, mal falava com as pessoas, não gostava muito de gente, preferia as plantas. E ele tinha um quintal imenso com várias plantas, com várias plantações de orquídea, de várias plantas, sabe? Desde plantação simples a plantas que jamais a gente viu. Tinha muita rosa muito bonita, sabe? Orquídea, girassol. Tinha também várias pés de melancia, maçã, várias coisas do tipo, sabe? Então ele gostava muito de planta, muito mesmo. Bastante. Só que ninguém mexia com ele, né? Até porque ele tava lá no cantinho dele, dentro das suas plantas. Mas até que um momento começou a desaparecer criança naquela redondeza. E todo mundo sem saber o que estava acontecendo com essas crianças, né? Ninguém sabia o que acontecia. Todo mundo ficava assim, ué, o que tá acontecendo? Um sequestrador, algo do tipo? Ninguém sabia o que aconteceu. Até que uma pessoa, um dos moradores, viu o tal botânico uma vez à noite, bem tarde da noite mesmo, parecendo um bebê nas mãos. E foi aí que o pessoal começou a desconfiar que ele estava pegando essas crianças. Mas o que será que ele estava fazendo com essas crianças? Algo bom não era. Isso eu tenho certeza. Então, os vizinhos se reuniram e foram até ele perguntar o que ele estava fazendo com uma criança. E ele negando, dando de doido, falando que criança? Não tem criança. Eu não tenho filhos. Pra que eu tenho criança? E aí os próprios vizinhos entraram na casa dele. Sem consentimento dele mesmo, né? Todo mundo tava, o pessoal tava revoltado, com raiva. E foi quando foi vasculhar a casa dele e tudo. E achou um laboratório lá, né? Um laboratório com várias coisas magnáticas, assim, coisas bem perturbadoras. Eles viram vários potes. E lá continha várias partes dos bebês. Isso, várias partes dos bebês. E dizem que nas plantas ele usava o sangue, né? Ele usava o sangue nas plantas, por isso que as plantas dele eram tão boas e tal. Nisso o pessoal linchou ele e acabou dando fim nele. E aquele lugar lá ninguém mexia, sabe? Ficou lá isolado. Só que o interessante é que as plantas não morriam. Toda a plantas que ele cuidava, o jardim dele, tudo, não morria. E dentro da casa as plantas estavam consumindo, mas a casa também não se destruía. Era só as plantas entrando pela porta, pela janela e ficando, né, um jardim, vamos dizer assim. E uns adolescentes muito curiosos e tal, querendo ir lá e tal, levaram até uma câmera para poder gravar e tudo, que estavam afim de uma aventura, foram lá entrar dentro da bendita casa, né? Que os moradores simplesmente falaram que era para ninguém entrar, porque o que aconteceu ali foi muito macabro. Então eles acabaram entrando, esse jovem, tava de noite, eles acabaram entrando. Nisso que eles entraram, né, como tinha muita vegetação e tudo, mas os móveis ainda estavam no lugar e tudo, tinha copo, tinha mesa, tinha prateleiras, tinha talheres, tinha tudo assim que uma casa pode ter, né? Ainda tinha na casa, não estava destruído, só a vegetação que estava tipo cobrindo as coisas. E nisso, eles começaram a escutar ruídos, esses jovens. Eram 4 jovens. Eles começaram a escutar ruídos, barulhos, arranhões, coisas esquisitas. E parecia que as plantas estavam tendo vida. Eles começaram a ver as plantas assim, ó, andando. Eles falaram, ué, a planta tá criando vida? Que é isso? E alguns pegavam e falavam assim, não, a planta não tá criando. Isso é coisa da nossa imaginação, não é? Porque tá de noite aqui, a gente tá vendo coisa onde não existe. Mas se fosse eu lá, eu nem entrava. Que dirá vendo uma planta, já pensou? E aí tá, tudo certo, então. De repente, eles escutam um barulho muito alto.
tipo uma porta batendo, sabe? Uma porta batendo. E tá, eles foram ver o que era. Nisso eles estavam com a câmera, filmando tudo, enfim. Quando eles percebem, eram 4. Um não tava mais perto deles. Simplesmente desapareceu. Todo mundo procurando. Onde é que tá? Cadê fulano? Vamos procurar fulano. E ninguém viu ele. Simplesmente ninguém viu. Quando de repente, o outro também desapareceu. E aí ficaram 2, eles gritando fulano, cadê você? Onde vocês estão e tudo. E o silêncio tava total. Nenhum deles respondia. E a casa era bem grande até. Tinha sala, tinha um laboratório. Então eles estavam bem assim, o que tá acontecendo, né? E eles queriam sair da casa. Só que eles entraram no laboratório, né, que era o antigo laboratório, e a porta se fechou. E eles não conseguiam sair. E também não achavam os amigos deles, começaram a bater na porta. Quando eles viram um homem bem alto, com um rosto, não deformado, mas ele estava com um rosto esquisito, com vegetação misturada com pele, uma coisa sinistra, que dava medo. E ele olhava com um dos olhos esquisito, um olho olhava pra cá, sabe, o outro assim, o olho era torto. E tipo assim, não dava pra entender, e eles ficaram pavorizados. Tipo. E daí eles começaram a gritar. E aí, amanheceu-se. E ninguém ouviu falar deles. Os pais começaram a procurar os filhos. Procurar. E um dos moradores, né, falou assim que viu eles indo na direção onde morava o tal botânico, né, o antigo botânico de lá. E quando era de manhã, o pessoal foram lá, os pais entraram dentro da casa e acharam a câmera que estava gravando tudo. Eles pegaram a câmera e foram dar uma olhada. Só que quando eles olharam a câmera, eles ficaram horrorizados, sabe? Muito horrorizados. Porque ele via um ser esquisito, que parecia mesmo botânico, mas ao mesmo tempo estava consumido pelas plantas, pegando seus filhos e destroçando eles mesmo, sabe? Igual ele fazia com bebês e colocando o sangue deles na planta, na vegetação, para ficar mais bonita. Que loucura! Isso foi o momento que todo mundo fechou aquele local. Não deixou ninguém se aproximar de lá. Ninguém mais. Por conta desses acontecimentos. E algo que não tinha explicação. Fizeram uma varredura lá, a polícia e tudo, mas não acharam nada. Só vi algumas sangues pelas plantas, pela vegetação. Então, gente, entraria numa casa dessa? Onde uma pessoa morreu? Eu não entraria. E você? Pois bem, gente, se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, seu comentário, tá? E me segue, tá bom? Que eu farei mais vídeos como esse. Muito obrigada. E até a próxima.